Olá, turma, primeiro ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem. E vamos lá, vamos a mais uma videoaula. E vamos falar sobre o arcadismo, né? A videoaula anterior falava sobre o barroco, né? O barroco, falamos sobre o autor brasileiro que representa o barroco, falamos de outros autores que representam o barroco. Suas características e vamos ver, né, verificar aqui no arcadismo que o arcadismo vai se contrapor, né? Ele se contrapõe ao barroco, né? O arcadismo, ele se contrapõe ao barroco. Então, o que nós podemos já de cara, né? Podemos afirmar em relação ao arcadismo, né? Que movimento é esse, né? Como se dá a literatura arcade, então, né, a literatura do arcadismo, né? O que representa, né? Então podemos dizer que a literatura do arcadismo, ela representa o que? Uma reação contra os excessos do barroco, né? Ela representa isso, essa reação contra os excessos do barroco, palavras rebuscadas, né? Exagero na utilização das figuras de linguagem, principalmente paradoxo, antítese, né? Também frases, né? Frases tortuosas que aparecem no barroco, né? Que serão farão oposição, né? O arcade em relação a essa postura, né, da literatura barroca, né? Vamos ver isso, nessa contraposição. Então podemos falar que é uma reação contra esses excessos do barroco, né? Muito bem. E quando a gente fala, né, da questão de palavras rebuscadas, né, nós já fazemos referência ao clássico, né? Lembramos lá do clássico, né? As palavras difíceis, né? Palavras rebuscadas, a forma, a rima, né? Toda uma estrutura clássica, né? O arcadismo, ele vai buscar, né? Vai buscar inspiração nesses modelos greco-latinos, né? Esses modelos renascentistas, né? Ele vai buscar essa inspiração e trazer para o modelo do arcadismo. Por isso se chama arcadismo, né? Esse período é denominado como arcadismo ou neoclassicismo, porque eles vão buscar, né, essas influências dos modelos clássicos, né? E esses modelos vão servir para eles de fonte, né, de certa forma, né, assim, vão servir de fonte de equilíbrio, né, que é uma das características do arcade, né, a busca do equilíbrio, da simplicidade, né. Então, a retomada também, né, a busca de retomar esses modelos clássicos também vão influenciar nesse sentido. Em relação ao termo arcadismo, o que sabemos sobre o arcadismo, esse termo? De onde surge? O arcadismo provém de um romance pastoral de Sanazaro intitulado Arcádia, né? E qual é o objetivo, qual é o tema que traz, né? De qual tema que traz esse romance pastoral, né? Então, quando fala pastoral, na verdade está se referindo ao campo. Quando se fala em arcadismo, se lembra de fuga da cidade para o campo, para ambientes bucólicos. Então, o tema que ele trará, né, vai ser o quê? A vida campestre. Ele vai ter a vida campestre e a fuga da cidade, fugere Uber, né? A fuga da cidade para o campo como uma forma de felicidade, né? Um ideal de felicidade, né? A vida simples, a vida do campo, são características, né, do pensamento, né,
do homem do arcadismo e consequentemente, de sua literatura, né? As características de sua literatura. Diz a lenda, né, que a palavra Árcade, né, a expressão Árcade, evoca uma lenda. Mas que lenda é essa, né? Existe um deus Pan, chamado um deus Pan, que vai habitar uma determinada região da Grécia, né, uma lendária região da Grécia, vamos falar assim, né? Ele vai habitar essa parte, esse Deus é quem domina aquela região, né? E por ali, quem habita ali, quem está naquela região são os pastores, né? Que eles se dedicavam aqui, né? Aqui, o que eles faziam lá, os pastores, né? Nessa região? Se dedicavam, né, à poesia, uma vida simples, né? A busca de uma vida equilibrada, uma vida rústica, né? Eles se dedicavam, esses pastores, né? Então, esses pastores, né, essa vida vai refletir em suas obras, né, nos romances que eles escreviam, né, nas obras que eles irão escrever. Portanto, eles não eram chamados de autores, e sim de pastores, né, pastores entre aspas, né, portanto denominavam-se pastores, né, e adotavam alguns nomes influenciados por todo esse contexto, eles adotavam nomes greco-latinos. Muito bem. Nesse período se fala de séculos, o século conhecido como o século das luzes, né? Veja, estamos fazendo uma contraposição ao barroco. Barroco é um momento em que se retoma, né, a questão do teocentrismo, vai se falar novamente nisso, em algumas questões em relação, vamos dizer assim, à fé, que vai trazer o homem a viver conflitos, indecisões, né, de seguir a forma tradicional, né, retomar ou manter, né, a forma que estava antes. Então, alguns conflitos se dará, né? E isso é uma das características, fora as outras que falamos, né? Relembrando aqui. Agora, no arcadismo é diferente. A questão do iluminismo, né, do século das luzes e a influência do iluminismo, que se faz presença também no contexto histórico, não coloquei aqui, mas o iluminismo se faz presente nesse período, né? Depois vamos ver na apostila de vocês, que eu fiz um pequeno resumo, né? Mas o arcadismo, né, na apostila de vocês, se dá na unidade 8, ok? Na unidade 8, no arcadismo. Nós estamos fazendo aqui uma pequena introdução e vamos falar de algumas características, né? Então, essa questão, o que era o pensamento, por que o século das luzes, né? Tudo agora pode ser explicado pela razão, por conhecimentos científicos. Então, trazer isso para o homem desse período, né, era tirar, o pensamento da época era tirar o homem da ignorância, de superstições, né, e de pensar de maneira racional, né? Então, esse século das luzes se dá assim por essas ideias que revolucionaram, né, o pensamento moderno na história, né? Essas ideias científicas e filosóficas, né? O filósofo ele vai trabalhar com a razão, né? A questão da razão, né? Então, questões científicas, filosóficas, né, vão influenciar o homem desse período, né? Vai ser uma verdadeira revolução, né, do pensamento, né? E quando a gente fala de arcadismo ou neoclassicismo, é porque ele retoma, não sei se eu falei, mas se eu falei estou repetindo, é porque ele retoma, né, essa questão da busca do clássico, né, dos modelos greco-latinos, né? Já falei sim, mas é bom frisar, né? Então,
por isso é conhecido como neoclassicismo. Dentro desse contexto histórico, aparece a Revolução Industrial, que eu coloquei ali. Ó. A Revolução Industrial, né, vai fazer o quê? A ascensão do capitalismo nesse momento, né? Aos poucos vai se estender por outros países, na Inglaterra, né? A Inglaterra viveu a Revolução Industrial e depois dali foi ascendendo aos outros países da Europa, né? E também, né, aos Estados Unidos, né? Esse período do arcadismo, né? Então, aos Estados Unidos também, né? O processo industrial, o que vai acontecer nesse determinado momento em relação ao processo industrial, né? Essa revolução industrial? Vai acontecer o crescimento, né, das cidades. Por quê? Vai acontecer a questão do êxodo, né, rural, o abandono do campo, né, e o aumento do crescimento, né, o aumento do crescimento da população nas cidades, né? Vai acontecer o abandono do campo nesse período, por conta dessa revolução industrial, né? As oportunidades vão aparecer, né? Então muitos sairão do campo, irão para a cidade. Então é um momento de grandes movimentações, né? Muitas movimentações vão estar acontecendo, né, nesse período do arcadismo, né? Muitas movimentações vão acontecer, ok? Então, lembrando aqui, frisando mais uma vez, em relação ao século das luzes, né? Porque o século das luzes, né? O que eles pensavam, né? Que para tirar o homem da ignorância, né? da cegueira, né? Da superstição, era necessário trazê-lo ao conhecimento, trazer as luzes através da razão, através da ciência, né, das ciências, através dos conhecimentos científicos. E não só científicos e filosóficos, né? Então, eles vão difundir esses conhecimentos. Vão difundir. Muito bem. Algumas características desse período, né? A imitação, né? Em relação à imitação, como é que se posicionavam os arcas, né? O que eles propunham? Eu já falei, mas vou repetir aqui de novo, em relação a essa característica imitação, eu não fui citado como imitação, mas eles vão propor que o retorno aos modelos clássicos, né? Eles vão retornar esse modelo mais simples, né? A questão da simplicidade, né? Evitar palavras rebuscadas, a questão do equilíbrio, né? A razão vai trazê-los ao equilíbrio, né? Então esse equilíbrio através da razão vai ser característica desse período, né? Uma imaginação equilibrada, né? Equilibrada por quem? Pela razão, pelas questões científicas, filosóficas, vão trazer o homem desse período, né? Então a imitação é imitar esses modelos renascentistas, né? Então essas questões, né, de utilização mais simples, né, e a busca desses modelos renascentistas, né, vamos trazer este equilíbrio ao homem desse período, né? Vai trazer, de certa forma, o freio, né, aos exageros, né, que o homem árcade se contrapõe, né, ao barroco, né? Então ele vai trazer essa moderação, a razão, os conhecimentos filosóficos vão trazer essa moderação, né,
Muito bem. A questão do bucolismo. Bucolismo o que se entende, né, sobre bucolismo, né? Que ambiente é esse? É um ambiente onde se dá a natureza, né? O campo, né? Uma das características, fugir da cidade para o campo. O homem Árcade vê isso como propósito de felicidade. O homem fugir da cidade no campo é o chamado fugere urbem, latim, né? Fugir da cidade. Então, o homem Árcade vai dar prioridade a estar em ambientes pastoris, né? Ambientes bucólicos. Porque ele acredita que lá, nesse tipo de ambiente, ele vai encontrar o quê? A beleza, a espiritualidade, né? A beleza, a espiritualidade, a tranquilidade, o equilíbrio nesses ambientes. Então ele vai valorizar o campo, o sair da cidade para a vida do campo. Então em suas obras vão aparecer o quê? Cenas do campo, ambientes campestres, né? As imagens que irão aparecer tanto nas pinturas como na literatura escrita, ok? O racionalismo. Em relação ao racionalismo, o que podemos falar, né? O racionalismo é o que vai trazer, né, esse equilíbrio, né? Vai ser equilibrado, vai trazer esse equilíbrio ao homem, né? Então, o racionalismo, através do racionalismo, que vai se dar o equilíbrio dos sentimentos, né? O controle, né? Tirar todo aquele exagero do homem barroco. Então, a razão vai trazer esse equilíbrio, né? Porque o racionalismo, ele vai ter a preocupação com a verdade e com o real, né? Com a verdade e com o real. Através de quê? De provas científicas, né? Através da razão, né? Outra característica, o convencionalismo. O que é o convencionalismo? É trazer, na verdade, né? Ele vai trazer a repetição de temas, né? Muito explorados, né? O racionalismo, lugares comuns. O que vai trazer? Como ovelhas, pastores, montes e outras coisas. Então, a repetição de temas, né? Esse convencionalismo vai se convencionar a falar sempre desses temas, né? Será uma convenção, falar desses temas que envolve, vamos dizer assim, esse contexto, né? De lugares bucólicos, ovelhas, montes, né? Fontes, entre outros, né? Então, por último, a idealização do amor e da mulher, onde o homem Árcade vê o amor, né, como fonte, que o amor é fonte de prazer, né, tranquilo e não passional. O amor é fonte de prazer, tranquilo e não passional, né? Então essa idealização do amor e da mulher, né? O homem Árcade vai idealizar o amor, né? Ele considera o amor fonte de prazer tranquilo, né, e não passional, ok? Muito bem. Alguns autores desse período, né, nós falaremos depois, só vou citar os nomes: Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Silva Varenga, Alvarenga Peixoto, e os autores épicos, né, que vão escrever poemas épicos, assim como Luís Vaz de Camões escreveu lá atrás. Eles escreveram também aqui poemas épicos de Basílio da Gama e Santa Rita Durão, que apesar de santa, não é uma mulher o nome, né? É um poeta, ok? Muito bem. Então, sobre o arcadismo, fica essa pequena introdução, né, para a aula de hoje, né, videoaula de hoje, e continuaremos na próxima videoaula, ok? Ou na nossa aula presencial, melhor.
Um forte abraço em todos. Vamos aprofundar na nossa aula presencial. Um forte abraço em todos.